Olá, meu amigo e amiga. A partir de agora, você verá nas próximas horas, nos próximos dias, muitas especulações sobre qual será o comportamento do novo Papa escolhido, que foi proclamado hoje, que adotou o nome de Papa Leão XIV. Uma coisa é certa: se ele seguir os passos do Papa Francisco, ele não terá nenhum tipo de amistosidade que certamente caminhará para algum tipo de radicalização aí nos próximos meses. Nós em breve veremos aqui padres no Brasil e em todas as partes do mundo acusando o padre de ser comunista, sobretudo porque ele atuou nas bases da América Latina, em cidades pequenas, por exemplo, como aconteceu na cidade de Chiclayo, no Peru, e que lhe conferiu, inclusive, com a sua permanência no Peru, uma cidadania peruana também. Então, é um papa norte-americano, mas um papa também peruano, que fez uma saudação em espanhol, que foi uma coisa muito significativa. Então, olha, daqui até o final do ano podem escrever o que eu estou dizendo para vocês. O Trump, que já fez uma publicação um tanto ou quanto simpática, né, proclamando ali que é muito bacana ter um Papa nascido nos Estados Unidos, mas isso aí não vai durar, no caso do Trump, então, não vai durar muito tempo, não. Porque o Papa adotando um discurso crítico em relação à violência, a guerras, a genocídios, ele vai se conflitar de uma forma direta com o Donald Trump e com aquilo que faz o governo norte-americano. E os seus serviçais na América Latina, em todos os cantos, também irão na mesma linha. O primeiro, certamente, a se pronunciar, podem notar também, será esse psicopata presidente da Argentina. E os sectos, né, bolsonaristas aqui no Brasil também certamente cerrarão fileiras para criticarem o Papa. A conferir, estou apenas fazendo esse primeiro registro aqui com vocês e vocês vão, com muita sensibilidade, observar também como se dará essa caminhada do novo Papa. E aqui no Brasil, um dos grandes problemas que denotam coisas que o Papa irá enfrentar é o negacionismo. É a gente insana, gente extremada ou gente extremista, gente preconceituosa, gente com discurso de ódio, que são coisas que estão acontecendo em outras partes do mundo também. Então, o conflito, na minha visão muito particular, né, é inevitável. Em breve nós teremos aí a exibição desse tipo de situação. Eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos, porque tem situações que se conectam com a nossa realidade aqui no Brasil. Em tempos que a gente está vendo aí essa gente da extrema-direita, gente, as publicações de hoje são absolutamente alucinadas. É gente que está, de fato, acreditando que a justiça não colocará a mão no criminoso mor da nação. Haja insanidade ou haja mau caratismo. Antes de entrar nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu comentário, seu joinha e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, saindo um pouquinho do Papa, a gente vai retomar o assunto. Vamos pegar aqui o que está acontecendo no nosso país, né? Aliás, enfim, não posso deixar passar algumas coisas despercebidamente, né? Olha só na nossa realidade concreta o que está acontecendo. O jornalão O Globo fez mais uma publicação infame, além da publicação mais cedo que eu mostrei para vocês, onde eles criticam a ida do presidente Lula para a Rússia, que é uma ida, enfim, que um chefe de Estado tem que ir em nações onde nós temos conexões. O Brasil faz parte dos BRICS, que também tem a China como um país central, a Rússia, a África do Sul e outros países estão se somando também, que zelam ali por uma economia, por relações multilaterais, para que não se fique o tempo todo atrelado a uma doutrina econômica, geopolítica que foi ditada pelos Estados Unidos nas últimas décadas. Então, qual o problema do presidente do Brasil estar buscando algum tipo de conexão? Enfim, as críticas que se faz aqui na política interna, elas são válidas, elas são, enfim, são legítimas. Mas no plano geopolítico, aí a gente vê esse tipo de editorial do Globo aí, enfim, como um porta-vozes, né, desse servilismo todo. Mas aí o jornal vem com essa aqui, com mais uma matéria na área econômica, dizendo, o Armínio Fraga, né, dizendo, com destaque principal, que limitar o aumento do mínimo à inflação teria impacto de 1% do PIB ao ano. Vou botar aqui em destaque novamente. Então, o que o jornalão está defendendo? Que, pela voz do Armínio Fraga,
que o salário mínimo do Brasil não tenha mais aumento. O salário fica congelado, né? Isso é uma infâmia tão grande. Gente, só para dar um exemplo, no México, que tem uma estrutura muito parecida com a do Brasil, do ponto de vista da economia, todos os aspectos, né? O López Obrador, ele dobrou o salário mínimo, paulatinamente no governo dele, mostrando lá no México que isso não teve impacto negativo para o país e, sobretudo, para o elemento povo, o ser humano. Só que essa gente da extrema-direita, essa gente do financismo, eles não sabem o que é isso, eles não sabem o que significa ser um ser humano, fazer parte do povo, ter alguma necessidade, ter necessidade de trabalhar, de estudar, de ganhar um salário, de poder ter as coisas, de poder ter o básico, ter saúde, educação, poder ter sonhos. Eles não sabem o que é isso. Então, esmaguem essas criaturas, né? Então, esse é o pensamento recorrente. Enfim, eu não poderia deixar aqui de comentar essa insanidade, né, dentro dessa lógica. Mais cedo eu comentei com vocês também desdobramentos da noite insana no Congresso Nacional ontem, na Câmara Federal, para ser exato. E vi várias publicações da extrema-direita. Essa gente, olha, não é brincadeira não, eles devem estar tomando algum chá de cogumelo misturado com algum fumo, com alguma droga, algum remédio de tarja preta, tudo junto, né? Porque é muito complicado, né, gente? O título desse vídeo dessa senhora é STF derrotado em recado histórico. Gente, o que o STF foi derrotado? O que o STF está deixando de fazer ou deixará de fazer em relação às coisas que está fazendo? Absolutamente nada. A única coisa aí que certamente terá um respeito por parte do STF, porque terá que cumprir a Constituição, é que um deputado que pratique crime durante o mandato do deputado, ele pode, se a casa a que ele pertencer, né, no caso a Câmara Federal, decidir por suspender o inquérito, o procedimento da ação, isso é possível em relação a esse deputado. O Poder Legislativo, ele não tem o condão de paralisar ações penais em relação a outros criminosos que não fazem parte do Congresso Nacional. Será possível? É muito difícil entender esse tipo de coisa. Só que essa gente está assim, eles estão dizendo, olha, paralisou a ação no Congresso Nacional contra o Ramagem e todo mundo, ou seja, todos os bandidos, todos os pilantras, todos os criminosos. Então, tendo mandato, o que a casa quis dizer ali, a decisão da Câmara Federal, ou seja, de 315 deputados um tanto ou quanto bandidos, para dizer o mínimo. O que eles quiseram dizer é o seguinte, enquanto nós formos deputados, nós não podemos sofrer nenhum tipo de obstáculo, sobretudo porque a maior parte desses 315 são ladrões que estão chafurdando em orçamento secreto. Então, essa é a situação que eles estão pensando que teriam imunidade. Só que a Constituição é superior ao que essa gente do crime, dentro do Congresso, pensa em fazer. Um desses indivíduos também publicou, né? No caso, um dos filhotes do Bolsonaro. Aqui está um barulho danado aqui no plenário, mas o título do vídeo dele é Vitória, né? É isso aí, Vitória, ação penal suspensa no STF. Olha só. Então, Flávio Rachadinho, está suspensa? Olha, você tinha que sair direto aí da sessão e lá no Braga Neto, lá onde o Braga Neto está preso, e dizer assim, ô Braga Neto, vai para casa, tá? A ação acabou de ser suspensa. O Braga Neto, se está dormindo lá numa instituição prisional, ou está cautelado, está tecnicamente na cadeia, então ele está de bobeira lá, né, seu Flávio? Era para ele sair, né? Por que o senhor não vai lá tentar tirar ele de lá, né? A ação está suspensa, né? E aí a gente vai vendo coisas como essa aqui. Olha o título do vídeo da criatura. Vitória! Blindamos Bolsonaro, ele não vai ser preso. O recado foi dado. É mesmo, né? Vai acreditando nisso. É engraçado, nosso vídeo de hoje, depois eu vou fazer um print dessa página dessa criatura aqui, porque depois vai ser um dia para a gente dar boas gargalhadas, um dia que eu farei uma live aqui o dia inteiro com vocês, comemorando a prisão do inelegível. Porque vamos ver quem é que está certo no final da história? Se nós aqui que estamos batalhando para esses criminosos irem para a cadeia, se isso se confirmará ou não, se a ação está suspensa. Então, ele disse coisas como essa para o público dele. Vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês só um trechinho, vamos lá. Os 315 votos.
Oficialmente, a ação penal, tá, do STF, do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro, está suspensa por 1 ano e meio. Então vai lá tirar o Braga Neto, você também. Vai com o Flávio Bolsonaro, vai com a outra mulher lá do Te Atualizei. Vão vocês todos lá avisar o Braga Neto que ele tá solto agora, tá? Que a Orcrim toda tá liberada, tá? Final de 2026. Cara, isso é tão gigantesco. Assim, ontem a gente explodiu de alegria ali no plenário. Explodiu. É gente pirada, né? Eu acho que essa gente anda se drogando, né? Só pode ser, né, gente? Olha só. Aí o final do vídeo da criatura tem essas pérolas aqui. Vamos lá. O Alexandre de Moraes está revoltado. Porque O Alexandre de Moraes está revoltado. Olha só, esses caras são intérpretes do emocional do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele está com medo. Os Estados Unidos vão prender o Alexandre de Moraes. Agora ele não sai mais do Brasil. Ele vai ter as contas bloqueadas. A mulher dele vai sofrer sanção. Os filhos vão sofrer sanções. Ele está frito. Ele vai ser preso. Enfim, e nada está acontecendo. O ministro está muito tranquilão, né? Vocês é que estão demonstrando um desequilíbrio total com esse tipo de comportamento. Aí fala a criatura. Nós vencemos uma batalha importantíssima. Nós protegemos Bolsonaro. Gente, Bolsonaro não poderá ser... Ele não vai poder botar a mão no Bolsonaro até 2026. Gente, depois vou colocar, né, mais à frente, depois a gente vai colocar aquela imagem daquele menino dando aquelas gargalhadas, né? Aquelas gargalhadas imparáveis, que contaminam, né, contagiam, melhor dizendo, né, o nosso bom astral, né? Para contrapor com esse tipo de fala dessa criatura aqui. Agora, a parte mais difícil a gente conseguiu. Agora é só colocar Bolsonaro elegível novamente. E aí acontece, o Alexandre de Moraes já não tem interferência. Vai dar certo, gente. Eu tô assim... Eu fazia tempo que eu não tinha tanta esperança, tanto ânimo, tanto otimismo. Meu amigo, vai tendo esse otimismo, porque o contraponto é a depressão, né? Quem vive muito na ilusão, quando a realidade vem, olha, quando o impacto vem, o impacto é sério, né? Vou pegar aqui um trecho aqui, que está com tradução simultânea, da fala do novo Papa, né? Que é um Papa americano / peruano. Isso aí nos dá alguns bons indicativos que posições políticas importantes e boas possam surgir, e mais do que isso, né, que haja um exercício aí de uma reflexão permanente, difundida por todos os lados, para que as iniquidades, as violências, as guerras, os genocídios, os preconceitos, os males que estão atingindo a humanidade nesse momento, sejam aplacados, ou sejam combatidos, ou sejam minorados. Vamos ver a fala do novo Papa aqui, que fez questão em tecer algumas frases em espanhol, agradecendo ao Papa Francisco. Isso tem um significado muito importante. Dizer algumas palavras a todos aqueles, agora em espanhol, em especial a minha querida diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel acompanhou seu bispo, compartilhando sua fé, e deu tanto para continuar sendo uma igreja fiel a Jesus Cristo. E aí ele volta ao italiano, né? Então, gente, olha, tá aí. Então, bons ares, né? E vamos torcer, vamos acompanhar, e o portal do José está cravando. Não vai demorar muito tempo e o novo Papa vai tomar pancada de todos os lados dessa extrema-direita aí. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário aqui pro nosso portal do José, tá legal? Até lá, não esqueça de votar na gente aqui no IBEST, tá bom? Tchau!